os que estavam, por algum motivo, afastados e estão retornando face ao tema que nos propomos a começar a estudar a partir deste encontro. E eu estava procurando uma pequena reflexão inicial, como sempre fazemos. Encontrei no livro Caminhos da Sabedoria, de Frederico Menezes, que é um trabalhador da nossa seara que eu muito admiro. O capítulo é Presença do Amor. Embora nós não iremos realizar a leitura do todo, apenas para que façamos esse trabalho de trazer a mente para um pensamento em comum e criarmos as condições para que onde nós estivermos, seja no recanto sagrado do lar ou no ambiente de trabalho, assistindo de forma reservada, criemos as condições ideais para que os nossos benfeitores estejam presentes conosco, nos estimulando ao estudo, a melhor compreensão possível. Frederico, inspirado, vai dizer assim: quando a noite adensa-se em volta da vida humana, ele se ergue, ele, o amor, e resplandecente, clareia a senda, deixando antever pelos olhos da esperança o próximo amanhecer. Quando o gemido brota dos lábios trêmulos de atrozes sofrimentos, ele, o amor, se faz presente como bálsamo cintilante, apaziguando a dor e estabelecendo o primado da misericórdia. Quando a lágrima do desespero desce nas faces contristadas de desencanto, é ele, o amor, que organiza o lenço amigo e a palavra doce, a demonstrar que a vida é rio a convergir ao oceano da plenitude. Quando as mães gritam na caverna da angústia pela fome que dizima os filhos amados, ele se faz mão generosa a entregar o prato de comida e a bênção do carinho como se fosse o céu presente ao lado das bocas famintas. Nesses dias desafiadores que vivemos, como fiéis testemunhas da transição que se opera, Senhor, aqui nos reunimos em Teu nome, solicitando-Te o amparo, envolvendo-nos nestas vibrações já adrede buscadas no íntimo de cada um de nós, a fim de que a partir deste momento em que nos reuniremos para estudar a obra Nas Fronteiras da Loucura, sejamos capazes de acolher as propostas do nobre espírito Manuel Filomeno de Miranda e, após acolhê-las em nosso íntimo, evitarmos esforços para que o nosso comportamento seja aquele mais equilibrado possível, nos transformando nos fiéis testemunhos da Tua palavra, como agentes fomentadores de um equilíbrio diante de uma sociedade tão adoecida psiquicamente. Permanece inspirando o nosso grupo, o nosso trabalho, ao mesmo tempo em que esperamos retribuir por meio das nossas ações no mundo. Abençoa-nos, portanto, concede-nos, uma vez mais, a permissão para iniciarmos essa jornada de estudo, repleta de luz, conhecimento e experiências em nossas vidas. Assim seja. Dessa forma, meus queridos amigos, bom dia a todos. Bom dia. Início às nossas atividades, já
antevisando, como é que é essa expressão? Vocês poderiam me corrigir aí, por favor? A visão antecipada, por quem dá um Google aí, por favor, e é uma palavra que me fugiu. Na expectativa, pronto. Antever, eu acho. Na expectativa de Antevendo. É, vendo. Ai, meu Deus antever. do céu, que horror. Que horror. Mas, de repente, Normal, nós não temos a obrigação de saber tudo, é normal. é, Normalíssimo isso aí. bugou aqui, como diz os jovens. Enfim, se nós nos detivéssemos somente não é nenhuma introdução, né? É muito interessante, eu colocaria isso aí como um prefácio ou algo nesse sentido, porque Filomeno vai nos preparar para o que iremos encontrar, mas é tão rico de informações que, se nós quiséssemos parar só nessa introdução, teríamos feito um excelente estudo. E olharíamos a obra daqui por diante apenas como se fosse uma, um romance mediúnico a trazer informações a respeito de sofrimentos, dificuldades que, por vezes, alguns, né, nós enfrentamos na nossa vida. Mas é muito mais do que isso. É a preparação para a perspectiva de entender que, além dos aspectos de natureza humana, típico da nossa espécie, há outros fatores indutores que podem adoecer a mente das pessoas, conduzindo-as a esse estado de sofrimento, né, que no século passado, até mais ou menos o último quartil do século XX, a expressão loucura ainda era lugar comum nas clínicas de psiquiatria. Com o passar do tempo, com os estudos, as classificações a respeito dos transtornos, a palavra cai em desuso, mas ainda fica à disposição do linguajar comum. Fulano, você é louco. Nossa, que loucura você cometeu. Você não estava no seu juízo perfeito. Então, a gente vai percebendo que, embora essa expressão ela seja utilizada por nós nas conversas triviais do dia a dia, nós vamos perceber que ela traz um cunho de verdade. Ela traz um cunho de verdade. E é sobre isso, portanto, que nós vamos tratar a partir desse momento. E é interessante começar a analisar que Filomeno começa, logo no seu primeiro parágrafo deste texto, uma informação que ela não tem um preâmbulo. Ele já vai direto ao assunto, ao afirmar que é muito diáfana essa linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. E ato contínuo, ele desdobra dizendo para nós que transitar de um lado para outro, ou seja, do estado de normalidade até um estado de desajuste, né, de certa forma, isso ocorre com relativa facilidade, sem que isso necessariamente expresse uma mudança em nosso comportamento de tal sorte que nos leve a um diagnóstico de alguém portador de um estado de adoecimento. Porque, vejamos, é a mudança do normal para o desequilíbrio. E voltamos para o normal. O problema é quando a gente rompe a linha divisória da sanidade e aí nós permanecemos por tempo expressivo no campo do desequilíbrio.
Então, essa permanência em uma área de desequilíbrio mental vai conduzir o indivíduo a um estado de adoecimento, porque o desequilíbrio é muito, vamos dizer assim, fácil compreendermos, e natural que assim seja, que em decorrência de um estímulo que recebemos, nós alternemos as nossas emoções, e a emoção é sempre uma resposta orgânica, portanto, é uma resposta que vai fazer com que o meu comportamento se altere, e a partir desta mudança expressiva no comportamento, se ela permanecer, aquilo que era um estado transitório de desequilíbrio pode constituir um caminho, entre aspas, promissor para as questões do adoecimento mental. Então, há fatores que contribuem para que nós saiamos desse estado de normalidade e adentremos num estado de perturbação do nosso psiquismo. Isso aí é natural que ocorra. Que fatores seriam esses? Bem, Filomeno elenca 7 e mais um que ele deixa em aberto. Tá? Vejamos cada um. Uma ligeira excitação, e essa ligeira excitação está no campo das nossas emoções, o trânsito, em uma fila de natureza qualquer, onde o tempo é um fator que é uma moeda de troca que, por muitas das vezes, faz com que nós saiamos de uma condição de tranquilidade para um certo desajuste, produzindo um mal-estar de natureza qualquer. Então, qualquer excitação dos nossos sentidos pode fazer com que a gente faça essa modulação, né? Uma ocorrência depressiva também, uma notícia que nos traz um sentimento de pesar, como, por exemplo, a morte de alguém muito querido, ou um evento que afete toda uma coletividade, como ocorreu o ano passado no sul da Bahia, agora está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Isso faz com que nós tenhamos uma queda, possamos manifestar um comportamento, por exemplo, de um choro convulsivo, de algum tipo de pesar que demanda tempo além do normal para que ele seja absorvido, mas também uma ansiedade, né? A ansiedade é uma Pode sair, Dani. Não emoção, vai pra lá, não, que eu vou varrer aí. é Que uma droga. emoção. Só quer Tem o varrer o lugar, fica microfone aberto empatada. aí, gente. Obrigado. Então, uma ansiedade é normal que nós a vivenciemos. A expectativa de realizar um concurso, de uma prova de natureza qualquer, a chegada de alguém que muito queremos rever, e aí o voo, por algum motivo, atrasa. Mas essa ansiedade, se ela aumenta de intensidade, ela vai gerar um desconforto, e esse desconforto se manifesta por determinados níveis de problemas que podem chegar ao ponto de fazer com que esses problemas sejam transferidos para as nossas questões dos relacionamentos humanos. O entendimento social também pode tirar a nossa paz. Nós nos programamos para ir para algum evento, surge um impeditivo social, alguém chega de surpresa em nossa casa, fazendo-nos uma visita, e a presença daquela pessoa de forma inesperada em nossa casa, ante um planejamento já realizado, poderá fazer com que nós a recebamos de maneira inadequada. Então, a gente sai dessa linha de normalidade e entra no desequilíbrio de forma ainda muito fácil. Um momento de mágoa,
a ausência de recursos financeiros, e isso hoje tem tirado a paz de muitas pessoas, e sempre que nos falta recursos financeiros, sempre não, via de regra, essa ausência ou escassez de recursos está relacionado na ausência a um trabalho digno. Então, se eu não tenho dinheiro, eu posso não estar recebendo por um trabalho, ou eu não tenho nenhum trabalho para receber. Isso tudo vai fazer com que a nossa saúde mental se altere. Mas é interessante nós observarmos que esses fatores podem levar o homem, portanto, a transferir-se de uma faixa da saúde mental para outra, né? Mas o fator tempo de permanência é que a gente deve levar em consideração. Porque se eu conseguir retornar para a normalidade, significa que eu estou fazendo um esforço de não me deixar levar por esses fatores que no estudo da psicologia das emoções são chamados de fatores estressantes do meio. E, atualmente, com o conhecimento espírita, porque nós somos convidados a fazer essa busca pelo autoconhecimento, a gente vai percebendo que a perspectiva de buscar essa noção de quem somos nos leva a identificar os gatilhos por meio dos quais a mágoa se instala, uma ansiedade ela surge, a minha paciência é colocada à prova, ou eu me exalto. Então, a gente vai começando a perceber quais são os fatores causais dessa mudança da minha faixa mental, levando-me a um desequilíbrio momentâneo. E a gente vai começando a diminuir o tempo de permanência no desequilíbrio, até que nós não mais rompemos essa linha, não mais adiantemos o passo, porque vai existir agora um filtro que percebe que eu estou saindo de uma normalidade e imediatamente eu estabeleço um mecanismo de contenção. A doutrina espírita nos convida a adotarmos essa postura. Mas, enquanto isso não acontece, ao transpor esse limite, né, espera-se que isso ocorra sem danos significativos. Esses danos significativos é danos à emoção, danos aos relacionamentos, porque eu posso mudar de faixa, voltar ao equilíbrio sem magoar ninguém. Mas eu posso mudar de faixa, e aí nessa mudança de faixa, eu posso produzir inúmeros dissabores em terceiros. E aí a coisa se agrava. Mas pelo menos faz o recorte, olha, em que pese tudo isso, é bom que fiquemos atentos para que não deixemos que esses danos e essas ações ou a permanência do outro lado não criem raízes. Aí, se eu criar raiz do outro lado da linha divisória, quando uma excitação ela se fixa no terreno do desequilíbrio, e essa excitação tem uma origem, por exemplo, em algum vício, isso pode conduzir o indivíduo em um futuro próximo ou distante a um estado de adoecimento com comprometimento das nossas funções mentais, são os processos mentais que estão relacionados à afetividade, à ação, à cognição. Então, nós vamos perceber, pelo menos vai ampliando agora do indivíduo para a sociedade, que a nossa sociedade atual ela é marcada por uma espécie de adoecimento coletivo, aonde as neuroses e as psicoses campeiam, ou seja, elas andam soltas, e isso faz com que essas balizas demarcatórias
dos distúrbios mentais, ela se amplia. Então, se eu tinha, por exemplo, antes do surgimento do desenvolvimento da psiquiatria como ciência, da psicologia igualmente, fazendo transtornos, a loucura era tudo aquilo que estava enquadrado dentro de um estado de anormalidade intensa do funcionamento das nossas mentes, em que fazia com que o indivíduo rompesse o limite da realidade. Então, basicamente, o entendimento sobre a loucura estava dentro dessa perspectiva. Mas, na medida em que essas ciências avançam, a coisa funciona um pouco de maneira diferente. O entendimento dessa proposta passa a ser um pouco diferente. Então, para que entendamos a diferença entre neurose e psicose, trazemos esse conceito que é muito, vamos dizer assim, muito simplório na sua ideia geral, mas na medida em que a gente vai aprofundar, a gente vai encontrar outras diferenciações, mas, via de regra, a neurose é uma condição psicológica que se caracteriza por um sofrimento psíquico, gera desconforto em muitas pessoas, mas não incapacita o indivíduo. Os neuróticos continuam vivendo na sociedade. Então, por exemplo, nós vamos ver, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo é uma neurose que muitos de nós temos, e basicamente ele se manifesta na dúvida sobre algo que foi realizado ou a necessidade de realizar esta coisa mais de uma vez para que a mente tenha certeza de que aquela etapa está concluída. A gente sai de casa e fica aquela pergunta: será que eu fechei a porta? Eu desliguei o fogão? A panela ficou no fogo, eu desliguei o forno, então eu tenho que voltar a conferir, porque eu não tenho certeza. E se eu não souber lidar com isso, é porque as minhas ações não estão sendo desenvolvidas com a devida atenção, no momento em que eu as realizo, ou se eu tenho esse transtorno mais intenso, eu sou revisitado pela dúvida constante. Isso ainda mais pode ser expressado pelos chamados tiques, onde eu começo a uma repetição sistemática de determinados movimentos. É apenas um exemplo. Então, a neurose, esse sofrimento psíquico, gera desconforto, mas o indivíduo não se vê impedido de levar uma vida normal. Já a psicose, não. É um transtorno mental grave que afeta a forma como a pessoa percebe a realidade e se relaciona com os outros. E o surto psicótico, ele é mais complicado ainda, porque ele joga uma intensidade de energia psíquica de tamanha ordem que o indivíduo que já demonstra um nível de psicose, ele vai ter um comportamento totalmente fora da curva e, às vezes, ele rompe com as normas sociais no cometimento de crimes os mais variados possíveis. Por exemplo, o psicopata é um indivíduo que tem uma psicose e a visão de mundo dele não inclui as outras pessoas. O psicopata, ou as chamadas sociopatias, é um indivíduo que não tem nenhuma relação, ele não sente nenhuma reação de afetividade diante da presença do outro. O outro é apenas um instrumento para que ele alcance os seus objetivos. Mas vamos lá para que a gente tenha uma ideia, pelos exemplos, da diferenciação de uma neurose para uma psicose, né? Então, as neuroses, nós temos, por exemplo, a fobia social. A fobia social não é somente aquele sentimento averso a uma coletividade qualquer. Eu posso demonstrar uma fobia social para um grupo de determinadas pessoas. Não confundamos fobia com as expressões mais variadas do racismo. Não.
A fobia social, ela tem a dizer a dificuldade que eu tenho de me relacionar com determinados grupamentos sociais ou com a sociedade como um todo. O transtorno do estresse pós-traumático também é uma neurose, que, se esse sofrimento psíquico aumentar de intensidade, pode migrar para o campo da psicose. Como já disse, o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e o transtorno depressivo também é uma espécie de neurose. Já a psicose, os exemplos mais clássicos, nós encontramos a esquizofrenia, nós já tivemos a oportunidade de estudar isso com bastante propriedade em obras anteriores, o transtorno de personalidade bipolar, o transtorno do estresse pós-traumático, mas o transtorno de estresse pós-traumático se transforma numa psicose quando, a partir do evento traumático, ele já não mais sai das minhas lembranças, e pela sua presença continuada, que me provoca um sofrimento psíquico agora mais intenso, eu posso desenvolver alucinações, delírios, uma ansiedade intensa e o que se chama flashbacks, né? Eu volto àquele evento traumático de forma recorrente, a minha mente recupera isso na lembrança, e aquilo me afasta da realidade, eu fujo da realidade, não quero mais viver nada que me relacione ao evento motivador desse estado de sofrimento. Então, a questão principal, a partir de agora, é perceber que essas neuroses, essas psicoses, elas sofrem pressões, ou, vamos dizer assim, fatores motivadores do ambiente, dos processos que Filomeno chama, entre aspas, de karma, ele coloca em itálico, eu coloco aqui entre aspas, apenas para destacar, mas também a questão da obsessão espiritual deve ser levada em consideração no que diz respeito ao adoecimento ou à motivação que o indivíduo experimenta para sair da área da sanidade e dar passos largos na direção do desequilíbrio mental. O ambiente, ele é estressor, como nós estamos vivendo na atualidade, e os fatores são inúmeros, desde as questões econômicas, as questões sociais, as questões políticas, geram esses fatores estressores que podem fazer com que, uma vez não analisados de maneira adequada, eu caminhe para uma ruptura do meu equilíbrio. As questões kármicas, elas estão basicamente relacionadas àquilo que eu trago do meu passado, que também irão influenciar como fatores que estimulam o indivíduo, porque a maioria das pessoas encarnadas na atualidade, elas não despertaram para essa realidade de natureza espiritual. Embora a maioria esmagadora seja adesa a essa perspectiva de que existe uma vida após esta vida, a anterioridade ela é questionada. Então, eu tenho uma expectativa de vida futura sem levar em conta que eu tenho uma vida passada. E a neurociência, por exemplo, vai nos afirmar coisas interessantíssimas, embora também a maioria da neurociência, dos estudiosos, não leve em consideração a perspectiva de existências anteriores, por exemplo, a maioria dos nossos processos decisórios ocorrem de forma inconsciente.
A maioria dos processos, por exemplo, que estão acontecendo neste momento, estão acontecendo sem que percamos ou que consumamos energia mental para que isso aconteça. Basicamente, por exemplo, se eu chamar do nosso sistema nervoso autônomo, ele acontece independente da minha vontade. Ah, eu não quero que o meu coração não bata agora. Ah, eu não quero que o meu intestino processe os alimentos que eu consumi há pouco. Adquirir esse domínio, pelo menos, não está ao alcance da nossa humanidade, com raríssimas, talvez, exceções. Raríssimas exceções. Então, há uma força inconsciente que demanda impulsos para que escolhamos este ou aquele caminho. Feliz daquele que começa a perceber, como eu disse anterior, quais são os gatilhos que fazem com que, vez por outra, eu seja enquadrado dentro desse jargão popular de indivíduo tresloucado. Como disse no início, não são raras as vezes em que ouvimos determinados amigos de jornada, ou amigos, não sendo necessariamente espíritas, mas que convivem conosco, afirmar: fulano, que loucura é essa? Né? Você percebeu o que você falou? Olha onde você estava com a cabeça, embora a cabeça sempre esteja conectada ao pescoço, né? Aqui é uma figura de linguagem para ilustração. Onde é que você estava com a sua cabeça, a sua mente, ao tomar essa decisão? Então, adotamos é porque há uma força que está agindo sobre nós e nós não estamos nos dando conta disso. E aí, Filomeno vai inserir, portanto, como um outro fator de relevância, a obsessão espiritual. Imaginemos que a gente sai de casa, faz a nossa prece, pede a proteção, vai para o trabalho e pronto. Bom, já rezei, está tudo certo. Bom, naquele momento nós pedimos o suporte, ok, é válido. Mas esse suporte também precisa que eu continue com a minha mente vigilante. Portanto, em continuado estado de alerta. Porque ao sair de casa, via de regra, é um ambiente mais preservado, e demandar a rua, eu estarei dando esse passo adiante sem me aperceber. Os condutores de veículos recebem os estímulos do ambiente em um engarrafamento, de forma inadvertida, por um outro condutor. E aí, os nossos desafetos espirituais só estarão esperando a oportunidade. Assim, vai lá, você vai deixar isso assim? Você não vai responder? Corre atrás, buzina, abre o vidro, diga o que você está pensando a respeito de fulano. Então, essas ações invisíveis, e aqui nós vamos perceber um pouco mais à frente, que o processo obsessivo, ele tem, e como todo processo, tem um início, tem um meio e tem um fim. A obsessão espiritual impulsiona as criaturas a darem o passo adiante. É quando eu grito e endereço uma ofensa a uma pessoa, aquela pessoa não acolhe bem a ofensa e vem tirar satisfação. Só que a partir deste momento, o nosso anjo de guarda, imagino que vai ficar assim: ah, é, né? Tá bom. Agora aguente. Agora aguente. Agora, só espero que você tenha o juízo de desconstruir a sua ofensa inicial. Bom, aí
o indivíduo ofendido vem na nossa direção e o outro lado, vamos dizer assim, o indivíduo que quer o nosso... Ah, não acredito que você vai passar pano nessa situação. Ah, rapaz, você está certo, o errado é o outro. Ó, ele está vindo tirar satisfação. Não ceda. E a escolha de quem? É nossa. Embora eu tenha dado o passo inicial oferecendo uma ofensa, percebendo, lembra da conversa anterior que nós tivemos no início? Se eu percebo que eu rompi o limite da sanidade, mas eu posso voltar, quando o meu oponente se aproximar de mim, eu falo, ô, meu irmão, por favor, me desculpe. Eu perdi a paciência, eu fui mal educado, mas me perdoe, você está certo, sigamos em paz, pronto. Mas não nos esqueçamos, porque todos nós sentimos a influência dos espíritos em uma maior ou menor intensidade. Se eu não fizer este filtro, serei eu, portanto, impulsionado a dar esse passo adiante, e vai dizer Filomeno, arrojando-me, portanto, no desfiladeiro da alienação de largo porte e de difícil recuperação. Lembra que a palavra nesse recorte está obsessão. E obsessão é domínio. Domínio que logra certos espíritos que adquirem o controle, espíritos de natureza inferior, portanto, menos evoluídos moral, às vezes muito desenvolvidos intelectualmente, mas moralmente não. Eles logram adquirir sobre certas pessoas. Então, a escolha é de cada um de nós dar esse passo adiante. Mas se porventura ainda no momento de fragilidade, que tenhamos com a mesma coragem de voltar atrás. E para perceber isso, a consciência tem que estar desperta. Opa, não deveria ter feito. Volta e repara, reconcilia e segue adiante. Então, dentro dessa perspectiva de que a influência de natureza espiritual, ela também é fator concorrente para que percamos o juízo, é que a perda do juízo estaria relacionada a esse processo de adoecimento mental. Pelo menos vai dizer que os que estão listados à esquerda do nosso texto são aqueles mais facilmente transpõem esses limites da saúde mental. E quem são esses espíritos? Os sexólatras, os violentos, aqueles exagerados em tudo, o exagerado emocionalmente, o exagerado sentimentalmente, os dependentes de viciações de qualquer natureza, o fofoqueiro também pode demandar uma perda do seu juízo a partir do momento em que ele começa a comprometer a vida de terceiros. Isso é uma viciação. E tem pessoas que são artilosas, né? Tem estratégias. Ah, minha filha, você não sabe da última novidade. E aí, o ouvido curioso, conta aí. Ah, mas eu não posso contar. Eu prometi que não contaria para ninguém. E aí é o outro que não consegue se controlar, vai dizer, mas eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa. Pode confiar em mim. Bom, aí a vaca já foi para o brejo. A gente começa a ser disseminador de informações sobre as quais nós temos sequer a garantia de que são verdades. E aí depois eu vou responder. Porque se eu perder o meu juízo,
o pior será fazer com que o outro perca o juízo dele, em virtude da informação que eu lhe passei. Os pessimistas, os invejosos, os amargurados, os suspeitosos incondicionais. Lembrando que, por exemplo, dentro dessa categoria existe um chamado transtorno persecutório. É um indivíduo que entra num estado de neurose em que todo mundo na rua está seguindo a sua personalidade, a sua pessoa. E passa, a partir disso, não confiar em ninguém, porque acredita que todos estão concorrendo para o seu fracasso. Então, ele transfere para terceiros a responsabilidade pelo seu desajuste. Os ciumentos, mas também os obsidiados. Estes compõem o grupo daqueles indivíduos que mais facilmente transpõem os limites da saúde mental. Mas eu gostaria de destacar duas dessas classes: os dependentes de viciações de natureza qualquer, porque há vícios de ordem física e há vícios de ordem moral. Esses indivíduos eles podem ser empurrados por inúmeros estímulos para adentrarem esse campo da insanidade. Daí, existe dentro deste grupo duas classificações da patogenia, né, da origem, quais são o agente patológico que contribui para que a mente ela adoeça. Analisando sobre o aspecto material, nós poderíamos enquadrar, trazendo o pensamento de Filomeno de Miranda, a mente enfermiça decorrente de uma enfermidade grave, ou dos processos de hereditariedade, distúrbios glandulares e orgânicos de natureza variada. Um trauma craniano pode desencadear um processo de adoecimento mental, sequelas de inúmeras doenças outras. Há alguns psiquiatras que estão estudando um pouco mais o adoecimento mental, por exemplo, decorrente do processo de emergência sanitária que vivemos em anos anteriores, e esse medo, às vezes irracional, de morrer, porque se nós somos espíritos adesos ao pensamento espírita, o pânico, como em muitas pessoas eu vi, não deveria estar presente dentro das nossas leituras do evento pandêmico. E aqueles indivíduos que foram contagiados, viveram a doença do Covid, hoje alguns estão vivendo em sociedade, se comportando como verdadeiros indivíduos enfermiços mentalmente falando, pelas sequelas, pelo medo de adoecer uma vez mais. Mas, além desses aspectos de natureza material, existe a psicopatogênese espiritual. E aí são duas vertentes. Uma de vertente emocional e a outra vertente obsessiva. A psicopatogênese espiritual de natureza emocional está relacionada às questões íntimas do indivíduo. Ele já encarna com a predisposição para que essa doença de natureza mental ela se instale
porque em dado momento existencial, o indivíduo ver-se-á diante de um fato, e esse fato vai se conectar a um fato semelhante em existência anterior, que fará com que as emoções vividas no passado surjam à maneira de aptidões e impulsos, como que modulando ou, entre aspas, determinando o seu comportamento. Se a pessoa não estiver atenta no processo de ressignificação existencial, diante desse estímulo, embora longe em uma linha do tempo, mas com as características emocionais semelhantes, e não se fazendo ou não tomando as medidas preventivas necessárias, no momento em que um evento de natureza qualquer, um fato de natureza qualquer acontece, eu, neste momento, não estou atento o suficiente e deixo-me levar pelas minhas emoções, e essas emoções, portanto, representam aptidões e impulsos que procedem das minhas existências passadas, portanto, são patrimônios do espírito, e isso é o fato motivador para que eu rompi da linha da sanidade, eu permaneça do outro lado. Então, veja como é importante o espiritismo em nossas vidas. Veremos mais à frente o quanto que Filomeno de Miranda tem o carinho com relação a essa doutrina. E a outra psicogênese de natureza espiritual são os próprios processos de influência realizados. Olha a perspectiva muito interessante, por espíritos encarnados ou não. Porque há perda de equilíbrio na nossa mente produzida por outro indivíduo encarnado, que não deixa de ser espírito. E é aquela dimensão da obsessão que ocorre no nível espírito-espírito. Esteja este indivíduo encarnado ou não. Então, há encarnados que levam-nos ao adoecimento. E esse adoecimento, ele gera um sofrimento impressionante em nossas vidas. É essa perspectiva que a gente deve prestar atenção. Quais relações eu estabeleço enquanto encarnado? Com que pessoas eu me encontro? Que ambiente estamos frequentando? Porque serão definidores dos processos obsessivos, dos desajustes mentais que experimentaremos. Ah, eu vou no local assim, assado, não, só tem gente boa. Bom, se você já adquiriu essa capacidade de fazer uma leitura do histórico existencial do indivíduo e qualificá-lo dentro da ordem espírita, eu ainda não adquiri. Então, a minha escolha de ambientes hoje guarda muita relação com o que é que aquele ambiente tem a oferecer. Se aquele ambiente oferece para mim diversão, consumos de natureza variada, que não agregam valores de natureza espiritual, eu digo assim, ó, boa sorte, vá com Deus. Também acho. Né? Então, por exemplo, esses dias eu fui assistir um show com a minha esposa. Bom, as músicas eram totalmente diferentes, por exemplo, de alguns shows que estão sendo oferecidos por aí. Então, é um ambiente constituído de pessoas que vão com um outro objetivo. Maurício Manieri. Então, aqui eu também não quero fazer nenhum juízo de valor, porque tem gente que não gosta. Mas o ambiente foi um ambiente diferente, sem nenhuma confusão, sem letras de duplo sentido, a exaltação das virtudes, embora seja o amor romântico, mas é uma experiência diferente. Então, aqui eu não quero criar
e nem desqualificar a escolha de ninguém. É só para que nós tenhamos a noção de que os encarnados também podem nos levar a um estado de adoecimento mental. E muitos caminham para a loucura, quando são usados como objetos por um psicopata social. E nós não realizamos a filtragem devida que deve ser realizada tanto nas relações com os vivos, quanto na relação com os mortos. Simples assim. Então, ultrapassada essa linha divisória, nós vamos mergulhar nos estágios iniciais do processo obsessivo. Se eu manifesto um comportamento que já não é um comportamento usual e de forma repetida, tem alguma coisa errada. Como eu disse, é normal vivermos um momento de insatisfação porque um pedido não foi atendido. Isso é todo dia, a toda hora. Né? Por exemplo, nós estamos vivendo um processo de tentativa de registro de uma ata de eleição lá do centro que entregamos em janeiro. Nós estamos em setembro e a coisa ainda não concluiu. Aí, o verbo está no tempo errado. Não encontramos isso. Não encontramos aquilo. São testes. E toda vez que eu volto lá, parece que agora vai sair essa semana, graças ao bom Deus. Mas são testes. Como é que nós vamos reagir diante dessas questões? Né? Então, se eu ultrapasso a linha divisória, acolhendo a sugestão, ou aquele fator que contribui para o desequilíbrio mental, imediatamente nós encontraremos espíritos que pensam em conformidade com os nossos impulsos, ou que são eles as causas principais e fomentadoras deste impulso. Interessante que, olha como Filomeno ele se ajusta, ele não cai em contradição. Embora nesta obra ele fale nesses estágios iniciais, os primeiros comportamentos estranhos, tudo isso acontece de maneira sutil e transparente. Fulano está nervoso hoje. Aí no dia seguinte, nossa, fulano continua nervoso. Daqui um pouco, o estar nervoso transformou-se em um hábito. Eu vou procurar uma justificativa. Eu estou estressado porque a sociedade está me estressando. É o trânsito. Não, na verdade, o trânsito, a sociedade, as dificuldades existenciais, elas são para todos. A reação é particular. Nós é que escolhemos reagir desta ou daquela maneira. Então, lentamente, essa mudança é sutil e todos, talvez nem todos, alguns notam, mas acham normal, dadas as condições que estamos vivendo no momento presente. Só que o que acontece com a mente que acolhe telepaticamente esses comandos? A partir do tamanho do domínio, podem manifestar-se enfermidades de natureza variada. Essa enfermidade tende a evoluir para males orgânicos de consequências insuspeitadas. E aí você tem adoecimentos gravíssimos no campo, por exemplo, dos processos metabólicos, da nossa capacidade de opor resistência a micro-organismos invasores. E essa queda na nossa imunidade pode ser resultante, por exemplo, de uma ação energética
daquele que não quer que eu esteja bem. Seja lá por que causa for, vingança ou por simples inveja, aí o motivo do processo obsessivo ele é descoberto nas relações que são estabelecidas entre os espíritos e por meio das dinâmicas adotadas pelas instituições espíritas. Existem os métodos para o apaziguamento desses conflitos. Nesse percurso, lá na frente, o indivíduo vai partir para um modus operandi na sociedade de um comportamento modificado, assumindo posições e atitudes estranhas, mórbidas, e isso leva, na medida em que esse estado se agrava, as pessoas começam dela se distanciar, porque elas tornam a pessoa, muitas das vezes, socialmente não aceita. E a gente não está percebendo isso, que caminhamos para um adoecimento mental. E Filomeno vai nos chamar a atenção que a gente vive, né, nesse mundo de intercâmbio mental que é vivo e pulsante. E cada um de nós vai sintonizar-se com outro indivíduo equivalente. Seja um outro indivíduo, ele encarnado ou não. Nos processos obsessivos, a questão está relacionada ao domínio que o outro começa a exercer sobre nós. É o domínio, basicamente, por meio das ideias. A imposição de uma ideia sobre outra. Porque a ideia da vingança é o sofrimento, mas a ideia do domínio é a conquista, que fará com que nós comecemos a nos comportar não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade daquele que está a nos conduzir. Então, essa característica do mundo atual, aonde os teores que são permutados são resultantes de vibrações de natureza negativa. Ainda é o predomínio. E essas vibrações de natureza negativa perturbam gravemente a economia psíquica, social e moral dos homens que habitamos o mundo da atualidade. A economia psíquica, a economia social e a economia moral. Olhemos para o mundo de hoje. Na obra Transição Planetária, está a preparação de tudo que nós estamos vivendo de forma até muito mais intensa, que eu acredito estarmos nos aproximando do fundo do poço. Perdoe-me. Porque o que estamos presenciando em termos de distanciamento de uma moral cristã é impressionante. E aqui eu não estou falando de religião, no sentido do cristianismo, a pureza do pensamento de Jesus. Daí a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Nós precisamos mudar essa economia socio-moral. A sociedade era constituída por pessoas como nós. Se nós começarmos a agir de forma diferente, isso vai nos levar a uma perspectiva de uma sociedade diferente. Então, é esse o convite de Filomeno. Porque senão nós vamos adoecer. E em adoecendo, na continuidade desse estado de doença, ele vai se agravando, e a resultante pode ser a perda total do nosso juízo, e talvez de forma irrecuperável. Não é à toa que o final deste introito vai nos apresentar Filomeno, a presença do Cristo de forma vigilante, que nos preparou para os acontecimentos da atualidade.
ofertando-nos o Espiritismo. E o Espiritismo é o meio mais eficaz e fácil para que nós mantenhamos ou recuperemos a nossa higiene mental, ou a nossa rigidez mental, ou a nossa saúde mental. Porque o Espiritismo tem, no conjunto dos seus fundamentos, informações que fazem com que cada um de nós hajamos de forma preventiva, evitando que sejamos nós aqueles a gerar males, tanto a nível pessoal quanto para os outros. Então, previne o homem dos males que ele gera para si mesmo e lhe cumpre evitar. Então, nós temos a total e plena capacidade de não somente conhecer, mas também de evitar o cometimento de qualquer ato que gere processos dolorosos para nós e para outrem. Da mesma forma, faculta os recursos para solucionar a problemática obsessiva. Faculta ali o Espiritismo, né? Faculta a nós os recursos para superar a problemática obsessiva. Mas também, se eu estou numa situação de fragilidade, quem é que tem esses recursos? As casas espíritas. As religiões ajudam? Sim. Mas o Espiritismo tem a técnica específica que traz mais substância ao amparo. E dentro dessa perspectiva, ainda o Espiritismo apoia e enriquece os nobres profissionais e missionários da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise. E não são poucos os profissionais que estão aderindo ao pensamento espírita. Muitos, em que pesem não aderirem assim de forma ostensiva nos seus ambientes de atendimento clínico, já abrem espaço e acolhem a narrativa de seus pacientes, sem a priori, depois de realizada a escuta, enquadrarem ou diagnosticarem seus pacientes como portadores deste ou daquele transtorno em virtude do relato do sofrimento psíquico apresentado no momento em que ali se encontra um indivíduo em fragilidade, como era nos momentos passados. Se chegasse em um consultório psiquiátrico e narrasse as suas experiências de sofrimento a partir dessas influências de natureza espiritual, muitos iriam ter um olhar um tanto quanto discricionário a respeito da sua dor. Hoje, segundo o Dr. Décio Iandoli, o percentual de adesão aos aspectos da imortalidade da área no campo da ciência da mente está em 50% a 50%, ou seja, meio a meio. Metade dos médicos piamente aderem a essa perspectiva, a outra metade ainda não. Guarda dúvidas, mas já não mais há aquela aversão, a ausência da consideração. Então, nesta obra, nós vamos estudar alguns casos que vão trazer para nós o quanto do adoecimento mental tem relação com os fatores do ambiente, mas também com os fatores de natureza kármica, agora potencializados
pelos fatores de natureza espiritual. A perda da sanidade mental, como essa incapacidade do indivíduo de perceber a realidade e de convivência social saudável. Esse é o estado mais intenso do adoecimento de natureza mental. Então, será essa a nossa jornada. Eu espero que de forma muito proveitosa para todos nós. Essa primeira parte, que é o estudo das obsessões, provavelmente demandará 3 encontros, é a nossa expectativa. Inclusive, muito do que traremos foi objeto de um seminário que realizamos, não sei se foi em 2018 ou 2017, lá na Federação Espírita do Estado da Bahia, mas, de qualquer sorte, também, em alguns momentos, fizemos alguns recortes, mas será objeto de aprofundamento e eu convido a todos a permanecermos juntos, porque é uma obra que, embora ela já tenha sido várias vezes estudada em pequenos grupos, vale a pena nós analisarmos sob um ângulo, eu espero que seja um pouco diferente do usual.